Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar pelo título da nossa live. Eu não filosofo. É? Por que você fala que não filosofa? Tô brincando, eu filosofo. Tô falando que as pessoas ali não vão falar, falar, entendeu? Pois Mas é. eu não filosofo, eu não uso filosofia pra nada. Uhum. É, porque são duas coisas diferentes aí. Filosofar e usar a filosofia para alguma coisa são coisas diferentes. Né? O filosofar é o ato de você questionar, é o ato de você levantar alguma coisa, uma dúvida. Pode ser um questionamento bom ou ruim. Ou que na prática não sirva para nada, vamos dizer assim. Por exemplo, será que eu filosofo? Quando você, quando você para o seu fluxo de ação e reação na vida e começa a pensar uma pergunta, né, sobre uma questão que você nunca tinha parado para pensar antes, você está fazendo filosofia. Né? Já é uma forma de você exercer, né, o seu lado filósofo. Né? Oh, o meu lado filósofo. Parece uma coisa muito séria. A gente sempre fala de filosofia como se fosse, nossa, eu tenho que seguir uma linha. Mas eu acho que as pessoas usam filosofando, falam assim, nossa, tá filosofando demais. Quando elas começam a questionar ou a mesmo desenhar, debater, elas já usam o termo filosofia, nem sabendo o que é filosofia. Justo. Só usa como assim, tô falando papo cabeça, já acha que eu tô filosofando. Tá se enrolando, tá indo longe, né? E tô viajando, né? Nem sempre, às vezes pode ser uma pergunta bem dirigida mesmo, uma pergunta aplicada, tipo, eu sou feliz no meu trabalho? Isso é filosofia. Entendeu? Porque a não filosofia é o quê? Tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, esse é o meu papel na vida, eu vou lá e vou fazer. Né? Isso aí você não está filosofando, você está seguindo o seu caminho. O que a Simone de Beauvoir fala chamar de imanência. Imanência são as funções intrínsecas da sua vida, é o contrário de transcendência. A imanência é você ir assumindo os papéis e se conformando com tudo que a vida, os caminhos que abriram na sua vida, e você só vai seguindo. Nunca ouvi esse termo, imanência. Imanência. Né? Você não, segundo ela, você não pode ser imanente, você tem que ser transcendente. Ou seja, qual é a minha intenção? O que eu quero ser? Onde eu quero chegar? E aí você sai da imanência, né? Só para relembrar, essa Simone de Beauvoir é aquela que tinha um casamento aberto? É, com o Jean-Paul Sartre, exatamente. Essa mesma. Ah, o Sartre, que é o dos Mavasoir. Muito bom, Mavasoir. Isso aí, da má fé, né? Que fala das escolhas e tal. Então, a gente sai da imanência também, né? Um passo para a gente sair da imanência é questionando. Gente, você já tinha ouvido esse termo, Flávia? Imanência? Não, nunca. A Simone de Beauvoir usa muito esse termo, né? Ela usa o termo projetar também. Então, entre a imanência... isso é mais conhecido. Né? Entre a imanência e a transcendência existe o projeto. O projeto não é tipo, eu vou montar um canal, não. O projeto é, vou preparar uma versão de mim que vai fugir das expectativas que o universo criou para mim. Tipo, o mundo quer que você seja... trabalhe naquele lugar, faça tal coisa, case, tenha filho, não sei o quê. Mas será que esse é o seu projeto? Esse é o que você tem que fazer? Isso teria alguma coisa a ver com absurdismo, não? Talvez. O absurdismo, ele não vê o universo como um plano. Não existe um plano para você. Existe uma tendência a você se perder no meio do caos, do absurdo, se você não criar. Tá, mas aí você sai da imanência. Você sai, pode ser, você pode pensar assim. Você usando o absurdismo, como que eu usaria o absurdismo? Você toma consciência do absurdismo e cria uma situação de revolta contra esse absurdo. Mas é uma revolta produtiva, não é uma revolta desesperada. Então, se eu usar o absurdismo, eu consigo sair da imanência. Nossa, que papo doido, eu me perdi agora. Nós misturamos Simone de Beauvoir com porque eu queria mas exatamente isso, tratar um paralelo. Poderia dar um exemplo na vida real. Isso. Então você usa filosofia, sim senhor. Então, onde? Então, vamos pensar no contexto de trabalho, que é uma coisa comum a todo mundo, que a gente começou a falar, né? Se você pensar no olhar do Camus, em algum momento você vai pensar assim, mas o contexto de trabalho, o conceito de trabalho é absurdo. Por que eu tenho que fazer esse trabalho? Por que eu tenho que vender meu tempo? Por que eu tenho que acordar? Se eu prefiro ficar imanente. Não, isso é a imanência. Já estou filosofando. Isso aí. Ou não? Mas em certo modo sim. Mas para o Camus, por exemplo, se o trabalho é um papel natural de todo ser humano, essa é a imanência. O absurdismo é do Camus. Do Camus. Né? Então essa é a situação natural, tipo, é o que te deram, é só pedra que você vai ter que rolar. Vamos levar para o caminho primeiro. Mas rapidinho, o absurdismo é o quê? Uma corrente filosófica? É uma corrente filosófica, que considera as coisas na vida que muita gente normaliza, como a vida, a existência como um todo é um absurdo. O absurdismo prega isso, o ser humano começa a acordar quando ele percebe que a vida que ele leva, que todo mundo acha que é normal, na verdade é um absurdo. É um absurdo a gente pagar para comer, é um absurdo a gente não poder fazer as coisas que a gente quer na hora que a gente quer.
É um absurdo a gente viver perseguindo uma felicidade que às vezes nunca vem. Então a gente pode ir aprofundando o que ele entende como absurdo e pensar assim, qual é a saída disso? E nós estamos flutuando entre vários conceitos de vários filósofos diferentes, né? A gente estava falando do Paul Ricoeur, né? Esse eu nunca tinha ouvido falar. Então, a gente vai falar dele quando a gente for falar do Rush, né? Ele tem um conceito da segunda inocência. Que é o quê? Você tem a primeira inocência, que é a sua infância, onde você não percebe as incoerências do mundo. E na infância a gente não filosofa não, né? Até filosofa, a criança filosofa, né? A criança pergunta por que o tempo todo. A criança, por que é isso? Nossa, então a criança filosofa mais do que os adultos. Na verdade, a criança filosofa mais do que o adulto, com certeza. Ela não tem essa bagagem de é assim porque é assim, a vida sempre foi assim. Ela quer saber, mas por quê? Ela não engole o conhecimento ou as informações e pronto, acabou. Não aceita de forma passiva, né? A criança não se conforma, né? E aí o que acontece? Essa primeira inocência, que é natural de todo mundo, é perdida nessa transição, quando você começa a perceber as incoerências do mundo, segundo o Paul Ricoeur, né? E aí você tem o que ele chama dos mestres da suspeita, que são Freud, Nietzsche e Karl Marx. Para ele, pro Paul Ricoeur, através desses caras você começa a perceber as incoerências, as imperfeições do mundo. Só que qual é a ideia? Você alcançar a segunda inocência, que é, perante todas as incoerências, as dificuldades e os absurdos do mundo, você manter a ingenuidade, a limpeza, fazer as pazes com o que tem de ruim no mundo. E voltar a ser a criança lá da primeira inocência. Entendeu? Então tem a ver com isso que você falou da criança filosofa muito. A gente, depois de um tempo, começa a ter essa bagagem do que tem que ser, e deixa de ter esse pensamento filosófico. Né? Aí depois, por que você acha que, por exemplo, enquanto você acha que a gente para de filosofar para viver o quê? Inércia ou na imanência. Quando você começa a viver na imanência. Isso, né? que parece que é um pouco na primeira vida adulta. Isso. E depois dos 40 parece que a gente já começa a querer buscar evolução, buscar, aí volta a filosofar. Então, você colocou os estágios da primeira inocência até a segunda inocência num período de idade, né? Mas isso pode acontecer não necessariamente se você envelheceu. Então, ele citou aqui o Sócrates e o Platão, né? Então vamos pegar por aí. A gente estava falando, juntando os conceitos do Camus, né? Da Simone de Beauvoir, e falando do Paul Ricoeur também. Só que o Sócrates e o Platão tem o conhece-te a ti mesmo. Né? Então o Platão vem com o que foi escreveu o que Sócrates disse, né? Que é o quê? Se você não sabe do que você gosta, quem você é, para onde você quer ir, você está muito vulnerável às outras pessoas. Você está muito vulnerável a outras pessoas te prenderem nessa imanência, né? Então, cada filósofo vai pregar essa libertação de olhar, essa coisa da visão particular da vida, você aperfeiçoar o seu senso crítico, para poder assim você conseguir descobrir o seu caminho na vida sem que as outras pessoas imponham isso para você. A gente pode falar do Deleuze também, lembra do rizoma, do desvio da normalidade, né? Então, saindo tendo o pensamento filosófico, você tem vários filósofos que embasam esse despertar. Se você, de repente, parar e pensar, por que eu faço o que eu faço? Por que eu vivo a vida que eu vivo? Foi imposta? Eu faço isso por inconscientemente querer agradar alguém? Ou porque me botaram alguma coisa na cabeça? Ou porque é mais fácil, ou porque foi o caminho mais fácil a seguir, né? Com certeza a imanência é muito mais fácil do que a transcendência. Justo. A imanência é o papel que te impõe. Vocês, por exemplo, como mulheres, vocês enfrentam a imanência muito mais do que os homens. Porque o papel da mulher é muito fortemente designado na sociedade, né? Então, para vocês ainda têm que superar essa primeira barreira. Não só ser uma boa, vamos dizer, profissional. É uma boa mulher profissional. Porque a mulher se destaca em alguma coisa, quando ela vai dar uma entrevista, ela pergunta, mas como é que é ser uma mulher que faz tal coisa? E não sobre o trabalho dela pessoal, né? Então, e a primeira coisa, nossa, sua blusa é da onde? Onde que você faz o seu cabelo? Assim, tentando nos limitar à aparência, né? Nos reduzir a aparência. Quando é um homem, essas perguntas não vêm, né? E isso já é filosofar. Já. Conversar sobre assuntos mais cabeça, independente de estar usando termos filosóficos ou nomes de filósofos, já é filosofia, então. Justo. Todo mundo que questiona alguma coisa está filosofando. Se você está questionando coisas que parecem naturais na vida, que parecem ser a ordem natural das coisas, e você para pensar, mas por quê? Né? Por que as coisas são assim? Por que eu tenho que concordar? Por que eu tenho que seguir? Até você pode até concluir que tem. O Paulo escreveu que só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Né? O grande Sócrates, né? Que começou falando isso. Na verdade, ele queria, com isso, incentivar as pessoas a pensarem mais sobre aquilo que elas acham que sabem.
sabem? Por exemplo, ele chegava para um juiz, né, na rua, uma pessoa que trabalhava na justiça, e perguntava: o que é justiça para você, já que você trabalha no tribunal e tal? E aí a pessoa: a justiça para mim é tal coisa assim, assim. E ele ia questionando: tá, mas aí se for tal caso, até a pessoa perceber que ela não sabe tanto assim sobre justiça como ela achava que sabia. As pessoas que mais acham que sabem, sabem menos que muitos outros. Por isso é que a filosofia tem esse caminho de valorizar mais a pergunta e de não valorizar tanto, às vezes, a conclusão. Tem muitos filósofos que não concluíram. Eles levantaram várias hipóteses, vários questionamentos. Mas as pessoas que questionam muito são tidas como as chatas, né? Sim, você não se aquieta nunca. Você nunca está satisfeito. Por que não? Sim, não por acaso o Sócrates morreu por isso, né? O Sócrates, ele incomodou muito as autoridades e as pessoas. O Sócrates falava que não existia? Não. Então, que existe a dúvida de se ele existiu ou não. Existe a figura filosófica, vamos dizer assim, descrita por Platão, né, que foi um discípulo dele, mas dele não deixou nada escrito. Então tem relatos dele e de outros alunos de Sócrates também. Platão é mais famoso, né? Mas ele foi levado a julgamento por isso. Você está questionando demais, está perguntando demais, você está desvirtuando os jovens, está perturbando a paz. A partir do momento que eu começo a pensar contra o que está acontecendo no mundo, contra ou questionando, eu estou filosofando. Sim. Nesse momento. E você... saindo, consequentemente, saindo da imanência. Aí, menina, eu consegui